a mais um vídeo aqui do canal Iorosui de Mello, são de estudos jurídicos. Essa aqui é a nossa aula de civil, só que aqui eu estou dando continuidade à aula passada. Então, se você não assistiu a aula passada, nós começamos a estudar a responsabilidade civil, vimos a conceituação, vimos alguns aspectos que foram modificados com essas novas tendências atuais, principalmente com a Constituição, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Começamos a ver os pressupostos. Eu falei para vocês sobre, nossa, eu esqueci, sobre a conduta. Nós vimos a conduta própria, a conduta indireta, ou chamada conduta imprópria. Vimos algumas espécies de responsabilidade objetiva por fato de terceiro, por fato de coisa. Dentro de fato de coisa, vimos de coisa abandonada, de coisa de animais e também de prédios de ruína. E aí eu falei para vocês que nessa aula aqui, dando continuidade, vamos estudar agora a culpa. O que seria a culpa? Então, podem ser discutidas em sede de responsabilidade objetiva. O que não se discute é a culpa do agente. Pessoal, aqui quando a gente fala em culpa no direito civil, a gente não está falando naquela culpa do direito penal. Essa culpa aqui ela é muito maior, porque a culpa do direito penal é apenas imprudência, imperícia e negligência. E lá diferencia o dolo, né? O dolo é querer, então lá seria pior. Aqui não tem essa distinção. A consequência é a mesma. Se eu agir com imperícia, imprudência, negligência ou com dolo, que é o querer, né? Eu quero produzir aquele efeito e tal. Esses 4 casos, ou mais, outros casos também, tudo será culpa. É culpa sui generis que fala, eu acho que o nome está correto. Seria culpa mais ampla. Então aqui temos alguns casos onde a culpa vai influenciar diretamente na responsabilidade subjetiva. Às vezes, quando a culpa da vítima, a vítima teve culpa também daquilo ter acontecido. Então é chamado de culpa exclusiva da vítima. A culpa exclusiva da vítima, é a letra B aqui, ó, ela vai excluir o dever de indenizar. Agora, quando o agente que praticou o ato teve certa culpa e a vítima também teve uma certa culpa, é chamado de culpa concorrente. Qual que é a consequência? Vai diminuir a indenização. Isso aqui também são teses de defesa que você pode utilizar também quando você estiver defendendo seu cliente e ele estiver sendo demandado uma ação de indenização. Se couber, então você tende a alegar que culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente para diminuir o dano ou não ter dano. Também temos aqui chamado de culpa presumida versus responsabilidade objetiva. Isso aqui é um tema. Existem a inversão do ônus da prova em alguns casos. E aqui na culpa presumida vai acontecer justamente isso, a inversão do ônus da prova. Quem vai ter de provar nesses casos aqui, que não teve nada a ver com a situação, é o demandado e não a vítima. Porque normalmente quem tem de provar a culpa do outro é a vítima. A vítima deve provar que o outro estava errado. Nesses casos de culpa presumida, a pessoa que tem de provar que não fui eu, não fiz do dano, não provoquei, eu que tenho de provar a minha inocência, digamos assim. Então, o agente que precisa demonstrar que não atuou culposamente. Lembrando, culposamente aqui está no sentido amplo. Ordinariamente, quem deve provar a culpa é a vítima, menos na responsabilidade objetiva, onde não se discute culpa. Na responsabilidade objetiva não se discute culpa. Essa é a diferença, né? Culpa presumida, a inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva, não se discute culpa. Apesar de, na responsabilidade objetiva, não se discutir a culpa do agente, pode haver a discussão de culpa exclusiva da vítima e de culpa concorrente. É bem diferente esse tema e eu coloquei um tema só para falar disso, né? Assim, a responsabilidade objetiva não é culpa presumida, é responsabilidade sem culpa. Continuando. Redução equitativa da indenização. Nós vimos aqueles casos lá em cima, quando eu falei na última aula, do incapaz, que tem alguns casos, se for incapaz, se ele não tiver meios de subsistir, o juiz aplicará uma indenização equitativa. Então aqui é outros casos disso. Restituição integral. Toda indenização precisa ser proporcional à extensão do dano. Aqui temos a exceção a isso. Quando a culpa do agente for leve ou levíssima, o juiz pode reduzir equitativamente a indenização. Quando tiver um dano material, que vai ensejar uma reparação, essa reparação ela vai ser integral, vai ser total. Só que nesse caso, se o juiz analisar e observar que a culpa daquilo foi pequenininha, só que teve uma grande consequência. O exemplo que eles colocam na doutrina é do ciclista.
Ele tava pedalando lá na... Não sei a cidade, não vou falar uma cidade qualquer. Tava pedalando lá em São Paulo, lá perto da praia, e ele não tinha habilidades. Ele caiu da bicicleta, caiu em cima de uma barraca, essa barraca foi e derrubou uma outra barraca maior em cima de um negócio daqueles acarajés que faz lá na praia e tal. E aquele acarajé caiu assim, em cima de outra barraca, e causou um grande incêndio, incendiou a praia inteira, digamos assim. Então, a culpa desse ciclista foi pequenininha. Nesse caso aí, eu acho que o juiz reduziu equitativamente a sua indenização, porque teve uma grande consequência, mas a culpa dele foi pequenininha. Então, outro tema, culpa contra a legalidade. Isso aqui é uma coisa jurisprudencial. Presume-se a culpa do agente em certas hipóteses. Presume-se a culpa do agente quando o seu comportamento violar a lei, né? Exemplo aqui, a responsabilidade automobilística, né? Aquele chamado assim, o culpado é quem bate atrás. Por que a gente tem esse negócio quando a gente está estudando até para fazer a prova de trânsito? Quem bate atrás está errado. Porque a gente tem a costumeira entendimento de que a gente precisa manter uma distância do carro da frente, é chamada de distância de segmento. Então, isso aqui entra justamente dentro desse entendimento aqui da doutrina, da jurisprudência. Culpa contra a legalidade. Existem certos casos onde a jurisprudência vai considerar como culpa presumida. Eu vou citar outro exemplo, por exemplo... Não, isso aqui deixa mais pra frente. Eu vou usar esse exemplo agora, vocês vão ver. Outro tema, nexo de causalidade. O que seria o nexo de causalidade? O nexo de causalidade, como o próprio nome diz, vai ligar o dano à conduta. Liga a conduta do ser humano ao dano. O dano vamos estudar já já. Teoria da causalidade direta e imediata, né? Diferente do direito penal, que eu falei para vocês, né? O direito penal usa a teoria da equivalência dos antecedentes. Tudo que influencia no crime vai entrar como nexo causal. Aqui no direito civil, para responsabilidade civil, usa a teoria da causalidade direta e imediata. Ou seja, apenas aquilo que diretamente afetou para acontecer o dano que vai ser levado em conta. Porque senão, por exemplo, o caso que eu gostei até desse tema, que foi o professor Cristiano, aprendi com o professor Cristiano Chaves, ele citou lá que teve um assalto ia acontecer um teatro e o teatro foi cancelado. As pessoas que não foram no teatro foram para um lugarzinho, para um bar, tipo assim, e foram assaltadas. Se fosse utilizar a teoria lá do direito penal, a culpa desse assalto foi do teatro, porque isso influenciou. Se eles não teriam ido para aquele barzinho se o teatro não tivesse sido cancelado. Mas não, no direito civil utiliza a teoria da causalidade direta e imediata, apenas aquilo que imediatamente aconteceu que iria afetar. Então, nesse caso, não houve a responsabilidade do teatro. Temos o 403, né? Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato. É o exemplo aqui mostrando que o Código Civil adota essa teoria. Continuando, relativização e mitigação do nexo de causalidade. Algumas causas que a jurisprudência mitiga, ou seja, diminui esse nexo de causalidade para ensejar uma indenização. Temos a indenização por perda de uma chance, né? São as novas modalidades trazidas de dano. Vamos estudar dano já, mas já vou citar aqui para vocês, né? O dano por ricochete, chamado de dano reflexo, quando a gente recebe um dano e esse dano atinge a outra pessoa. Esse é chamado de dano reflexo, dano de ricochete. Dano dirige-se à vítima, mas atinge a terceiro. E também tem o chamado dano indireto. O dano indireto é diferente do dano do ricochete. Dano indireto, eu estou sofrendo um dano e algum patrimônio meu está sendo lesado. Outro patrimônio meu vai ser lesado por esse primeiro dano, é o chamado dano indireto. Prejuízo causado ao bem, é isso aí que eu expliquei para vocês. Teoria da causalidade alternativa, né? O RESP está aqui para vocês. O STJ vem reconhecendo quando o dano vem de uma coletividade sem saber qual das pessoas causou o dano. Eu já falei para vocês aqui, aquele negócio do vaso, eu não sei se foi na última aula, eu falei para vocês na última aula. Quando o vasinho cai lá de cima do prédio, que é uma das hipóteses de responsabilidade pela coisa, quando o vasinho cai lá de cima e a gente não pode falar de qual morador é a culpa, então vai haver uma responsabilidade solidária entre os moradores, é chamada de teoria da causalidade. É uma mitigação desse nexo de causalidade, porque não sabe quem foi, para garantir a indenização.
todo mundo vai ser responsável. Uma pessoa pode ter o direito de regresso contra o outro. O resumo foi isso, é isso aí. As conclusas ou concursos de causas. O que seria isso? Basicamente, aconteceu uma situação, um nexo de causalidade, digamos assim, uma conduta, e depois dessa conduta, aconteceu uma outra conduta que agravou o resultado, que deixou pior, digamos assim. Eu estava andando aqui na rua, alguém me empurrou, eu fui atropelado, digamos assim, e aí na hora que eu levantei, eu tô criando um exemplo absurdo aqui agora, na hora que eu levantei, né, machuquei o braço e tal, outra pessoa, aconteceu outra coisa, uma outra pessoa foi e me empurrou, outra pessoa foi e me empurrou. Aí é com causa, porque a segunda conduta agravou a primeira. Então aí essas duas pessoas vão ser responsáveis solidárias, com causas novas que aderem a um processo em curso, agravando o seu resultado. É uma causa de agravamento de um resultado. Qualifica o resultado que já estava em curso. Com causa antecedente, irrelevante. Por exemplo, hemofilia, né? Alguém me deu uma facada, não sabia, eu tinha hemofilia e qualquer coisa eu sangro até a morte. Isso aí para o direito civil, para a responsabilidade, é insignificante nos termos de agravamento. Mas aqui com causa comitente, que é o que aconteceu depois da facada inicial, gera responsabilidade solidária, né? As duas pessoas, digamos assim. Que foi no exemplo absurdo que eu criei aqui agora do empurrar no trânsito. Hipótese de exclusão do nexo de causalidade. São algumas hipóteses onde o nexo é excluído. Tira esse nexo. Você exclui a responsabilidade civil. Quando se tira o nexo, tira a responsabilidade civil. Quais são elas? Vamos começar. Responsabilidade do fato de terceiro, né? O agente não pode responder pelo fato de terceiro. Eu não posso responder pelo fato de que outra pessoa causou. Apenas naqueles casos que estão na lei, que nós estudamos na aula passada, que sim, aí nesse caso vai poder responder pelos atos do filho, do pupilo, né? Se eu for um hóspede, se eu for um dono de um hotel, pelos os danos dos meus hóspedes, nesses casos sim. Outro caso que exclui a culpa exclusiva da vítima, né, que é uma das teses de defesa que a gente já viu. Quando for culpa exclusiva da vítima, exclui-se o nexo de causalidade. Outra causa é cláusula de não indenização, né, nos contratos específicos. Algumas cláusulas têm essa exclusão do nexo de causalidade. Só que aqui, quando a gente fala em contrato, eu coloquei até asteriscos aqui embaixo, eu vou colocar de outra coisa, né? Cláusulas de não indenizar em contratos de consumo, né, Código do Consumidor, e contrato de adesão, que é aquele que você não pode modificar nada, que você já tem de aderir. Nesses casos, cláusulas de não indenizar, elas são nulas. Então, relaxa. Se tiver isso aí no contrato de adesão do banco que você entrou, é nula essa cláusula aí. Isso aí é pela própria súmula 130 do STJ. Deixa eu colocar isso aqui em vermelho, porque isso aqui é importante. Continuando, o quarto caso é o caso fortuito e força maior. O que é o caso fortuito e uma coisa e força maior? Principalmente eles estão relacionados, muitas vezes, à fase da natureza, nos casos concretos. Mas muitas vezes são coisas inesperadas, são coisas que não são previsíveis, coisas que não estavam no planejamento, coisas que não poderiam ser visualizadas, que iriam acontecer. Não era imaginado ao agente, escapa a sua previsibilidade. Uma coisa importante é que em sede de recurso especial e extraordinário não se discute caso fortuito ou força maior, porque lá não se discute mais prova, isso seria considerado prova. Então tá esse pedacinho para vocês aí, ó. Exemplo, responsabilidade dos bancos de reparar aquele que foi assaltado em suas dependências. Tem essa previsão. Se alguém foi assaltado na sede do banco, o banco vai ter de reparar. Não vai ter, mesmo que seja um caso fortuito, não vai ter a exclusão, porque nesse caso mesmo que o banco responda sem risco integral, ele responde sem risco integral, esse caso fortuito não exclui ele. Quinto, a legítima defesa, exercício regular de direito e estado de necessidade, que nós já estudamos isso em algumas aulas passadas, mas eu não vou ler aqui tudinho aqui, para a gente continuar e a aula não ficar longa. Mas são hipóteses de exclusão do nexo de causalidade. Nós vimos isso aqui quando nós estudamos, eu acho que foi quando estudamos o ato ilícito, eu acho que foi isso. Continuando, próximo, teoria do dano. 9, dano.
Influência da constitucionalização dos direitos civis e da eficácia dos direitos fundamentais, sempre influenciando o direito civil. Então, isso fez surgir novas formas de dano. Quais são elas? Né? Eu coloquei aqui novas categorias de dano, como, por exemplo, perda de uma chance. O que seria a perda de uma chance? A subtração de uma oportunidade certa e incontroversa, algo que seria certeza. Teria certeza que aconteceria, né? 948, 949, lá fala do dano aparente, sem excluir outros danos. Aí dá essa liberdade da criação da perda de uma chance. Dano à vida sexual, dano estético. Resumo, tudo que for um dano injusto é a nova fórmula. Se o dano é injusto, admite-se então a reparação daquele dano. Dano continuidade, então, dano abarcaria então, hoje, né? Antigamente era só o dano material, hoje seria o dano patrimonial. Esse dano patrimonial é dividido em dois. Temos os danos emergentes, que é aquilo que eu já tinha, estava no meu patrimônio aquilo e me foi retirado. Esse é o dano emergente. Então vai ter a reparação total do dano emergente. E tem o lucro cessantes. Ambos são danos patrimoniais. Lucro cessantes é aquilo que eu ia ganhar. Eu tenho um processo que eu estou atuando, é muito legal esse exemplo. A CELG não fez a reparação da sua rede elétrica, a rede elétrica caiu, pegou fogo na fazenda inteira. O fazendeiro alugava a fazenda, ele arrendava a fazenda para pasto, para os bois comerem o pasto. E ele alugava por dia, ele ganhava R$20 por dia por cada cabeça de boi lá. Então, eu não sei se é por dia ou por mês, eu acho que é por mês, faz mais sentido. Mas era muito boi, então dava muito dinheiro. E ele ficou um ano com esse pasto prejudicado, porque ele teve de reformar o pasto e tal. Isso aí que ele perdeu durante esse ano é lucro cessantes, então ele ia ter aquilo. E esse lucro cessantes tem uma certeza ou não. Então aí, ó. Caso aqui, ó. Perda daquilo que iria ser incorporado ao patrimônio, mas deixou de ter sido pelo dano sofrido. Precisa ter certeza para ser lucro cessante. Se não tiver a certeza, vira perda de uma chance, que é a nova modalidade reconhecida agora pelos tribunais. Temos o dano moral e outras modalidades indenizáveis, né? O dano injusto, chamados assim, danos estéticos e tal. Vamos falar agora um pouquinho do dano moral para terminar a nossa aula. Mais ou menos, né? Tem um dano moral é grande. Vamos lá. Dano moral. Tá aqui. Achei. Então, o dano moral não é um dissabor. Primeira coisa que a gente falar, o dano moral não é um mero dissabor. Ele é uma coisa, ele é a efetiva violação dos direitos da personalidade. Tá lá, aqui, ó, nessa parte aqui, eu falei para vocês no começo aqui, artigo 5º, inciso 5, 10, 12, 28, a Constituição Federal reconheceu o dano moral, antigamente não existia. Temos a súmula 370 do STJ, dando um exemplo, né, apresentação antecipada de cheque pós-datado, ou pré-datado, né, é sinônimo. Se eu apresentar um cheque ele pós-datado para daqui 30 dias agora, é indenização, dano moral, estou fazendo dano moral. Uma coisa importante é chamada de prova in re ipsa, utilizada agora pela jurisprudência. STJ utiliza a prova de que o dano está na própria prática do fato. Alguns fatos, apenas por praticar aquilo, vai gerar o dano. É chamada de prova in re ipsa. Exemplo, recusa indevida de plano de saúde, overbook, né, que é a perda de bagagem aérea, incluir indevidamente o nome no Serasa. A segunda, aqui nesse caso aqui do Serasa, se a primeira vez que o meu nome foi incluído no Serasa, se o meu nome foi ok, né, porque realmente estava tudo ok, se a segunda vez que incluiu o meu nome lá foi indevida, lá pela súmula 395 o STJ entende que não faz mal. O Cristiano Chaves, eu adoro esse professor, ele até citou um exemplo muito bom na sua aula, que ele falou que seria o caso do cachorro morto. Ah, tudo bem, né? O cachorro tá morto, pode chutar já, tipo assim, seria isso. Eu ri demais nessa aula dele. Acumulações, né? O dano moral, ele pode ser acumulado com outros tipos de dano, né? Na súmula 37 do STJ estabelece isso, dano moral com dano material, possibilidade de acumulação. Mas também dano moral com dano moral, porque o dano moral é a violação dos direitos da personalidade. Se violar mais de um direito da personalidade, pode ter mais de uma indenização, como por exemplo, violou o nome, violou a estética, violou cada bem protegido, vai ensejar uma indenização.
Pode ter dano moral com dano estético, né? A súmula 387 do STJ. São bens jurídicos diversos. Vamos dar continuidade. Indenização versus dano moral. É imprescritível? O dano moral é esse aqui que eu falei para vocês no começo da aula. Que a indenização, quando tiver relação com a esfera criminal, o prazo vai ser de 3 anos, só que só vai começar a acontecer a partir do trânsito em julgado da sentença criminal. O dano moral é uma compensação econômica que se disponibiliza ao ofendido. O dano moral se submete à prescrição do 206, parágrafo 3º, os prazos das ações preparatórias, né? 3 anos a partir da data de reconhecimento do dano. Está lá no 206, parágrafo 3º. Vamos continuar. Estou com agonia de acabar a aula, minha garganta secando. Dano moral é a pessoa jurídica. Artigo 52, né? A gente estudamos aqui nas nossas aulas a pessoa jurídica. Nós vimos que a pessoa jurídica, e nós já falamos disso aqui naquelas aulas, nós já adiantamos lá, mas tudo bem, vamos repetir e fazer uma revisão. A pessoa jurídica não tem ela não tem proteção aos direitos da personalidade, mas pelo artigo 52 do Código Civil e pela súmula 277, ela merece proteção aquilo no que couber nos direitos da personalidade, como direito à proteção ao nome, a sua imagem também, porque a pessoa jurídica tem a imagem. Continuando, quais são os critérios de quantificação indenizatória? O que o juiz vai levar no momento de dar a indenização? O que ele vai levar em conta? São 3 coisas basicamente: a condição econômica da vítima e do praticante do ato, a extensão do dano e a repercussão social, e por último a importância do transcurso do tempo. Continuando, vou pular essa parte aqui do dano moral punitivo. Dano moral punitivo não existe no nosso sistema brasileiro. Apenas uma exceção existe, que é dessa modalidade de dano, né? Que é colocar o dano, a indenização, como se fosse uma punição. Apenas no dano moral difuso ou coletivo, que vai se processar através de uma ação civil pública. Nesse caso, esse tipo de indenização é considerado como um dano punitivo. Só que tem uma contradição, porque fala que a indenização ela não é punitiva, mas fala também lá na nossa legislação, fala que no momento de aplicar a indenização, o juiz considerar o caráter pedagógico da indenização. Então tem uma contradição aí, e os professores aí até levam nós a refletir sobre isso. Temos o dano moral contratual, que é o inadimplemento de uma obrigação contratual, vai dar o dano moral contratual. Continuando, temos a abrangência do dano moral no contrato de seguros, isso aqui é muito específico. Transmissão do direito de receber dano moral, que isso aqui é importante. Dano moral, eu fui ofendido, posso entrar com uma ação de reparação, uma indenização. Só que esse meu direito, ele é transferido aos meus filhos. Isso é pelo 943 do Código Civil. O direito de exigir e a obrigação de prestá-la transmite-se com herança. Então, os meus filhos, eles podem ter uma indenização por mim, basicamente, para ficar mais fácil. Os meus filhos, eles podem requerer uma indenização em meu nome. Aspectos processuais de indenização por dano moral. Último tema para terminar nossa aula, né? O STJ não se discute, no STJ, não se discute prova, a gente já falou isso um tempo atrás. Mas aqui tem uma súmula que fala que não se discute prova, mas houve uma mitigação dessa súmula para discutir indenização em recurso especial. Não se admite embargos divergentes. Em embargo divergente não se discute a indenização, né? A súmula 420 do STJ. Aqui uma coisa importante, que antigamente com o novo CPC entrou uma coisa que acabou com o pedido genérico, porque antigamente as pessoas faziam pedidos genéricos na indenização. Que se deu tanto que merecer, lá na frente ganhava uma indenização muito grande, só que no valor da causa pagaram um pequenininho. Agora pelo artigo 292 do novo CPC, o valor da causa vai ser em cima da indenização, tem que ser específica, não pode fazer mais pedido genérico de indenização. Para terminar a aula, falar de liquidação do dano e a repercussão processual, isso é muito rapidinho. A gente tem que saber apenas que a indenização por dano moral, quando ela for dada, os seus juros,
Os juros vai fluir a partir da data do evento danoso. Isso é a súmula 54 do STJ. A indenização por dano moral e a correção monetária. A correção monetária ela vai a partir do arbitramento da sentença. Então é diferente o prazo inicial do juro, que é desde o evento danoso, e a correção monetária, que é desde o arbitramento da sentença, lá na súmula 362, né? Agora, imposto de renda. Nunca entra imposto de renda em cima da indenização. É a súmula 498. Pessoal, vou terminar a aula aqui. Minha garganta secou, tá difícil de dar aula. Espero que tenham gostado e nós continuamos o nosso estudo na nossa próxima aula. Deixa eu ver o que a gente vai estudar na nossa próxima aula. Eu vou ver e vou passar para vocês o nosso próximo tema.